Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Que privilégio, que alegria poder retornar a esse lugar. Eu lembro quando nós estávamos em Santarém, juntamente com o pastor Domingos, o pastor Tiger, mais alguns pastores da primeira igreja batista. O pastor veio para Belém e nós retomamos para Marília. E no ano seguinte eu vim aqui, tive o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. E para nós hoje uma grande alegria voltar com a minha esposa Damares, um filho nosso espiritual, Dr. Carlos e a Cris. E a alegria maior é saber que Deus está nessa igreja. Deus está nesse lugar. Crescimento gera desconforto. Crescimento gera desconforto. Mudança de decisão, mudança de visão, mudança de atitude gera um desconforto. Mas sabe, queridos, nós precisamos entender que nós não podemos obrigar Deus a fazer as mesmas coisas sempre. Isso se chama infantilidade. Eu não vejo isso como maldade, mas eu vejo isso como infantilidade. Mãe, o que tem de almoço hoje? Eu quero arroz, feijão e bife. Não quero essa comida. E muitas vezes nós nos portamos como crianças, não queremos essa visão, não queremos células, não queremos grupos pequenos, não queremos grupos de família, não queremos. Mas sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, deixa o Espírito mover na sua vida, na sua igreja, nesse lugar. Deus sempre sabe o que faz. Deus não tem crise de existência. Deus não tem dúvidas com relação à sua palavra e à sua vontade. No final do processo, nós vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Muitas vezes nós estamos como os israelitas, homens do campo, não soldados, não preparados para uma batalha. Diante de nós o mar vermelho, atrás, por detrás, os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Parece que Deus nos leva em momentos, em situações onde que não vai dar certo. Deus está no controle. Esteja debaixo da bênção de Deus, esteja debaixo da graça de Deus. O que as minhas filhas mais precisam, além de ter um pai e uma mãe convertidos ao Senhor, eles precisam de uma comunidade de fé, uma igreja de Cristo presencial. Deus está nesse lugar. A Bíblia nos diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. A Bíblia também nos diz que a igreja é o corpo vivo de Cristo. Então você precisa entender que você ocupa um lugar no corpo de Cristo. Não há nenhum órgão que foi criado inutilmente. Todos os órgãos do corpo têm uma finalidade e um propósito. Deus te chamou, Deus te colocou nesse lugar para ser uma fonte de bênção e para ser abençoado. Seus filhos precisam dessa casa, da igreja de Cristo e toda a sua descendência. A minha palavra que eu dou é: persevere. Nós ficamos em Marília mais de 150 dias sem culto presencial. Foi um caos, um momento difícil que nós atravessamos. O governo do estado fechou as igrejas e não tivemos a liberdade de fazermos cultos presenciais. Como alternativa, nós criamos uma TV online, a PIB TV, a PIB Online. Instagram, Facebook, YouTube, programações. Compramos um horário no canal da cidade. Nós queríamos estar em todas as plataformas digitais, de casa em casa, pela TV Marília, mas nós começamos a ficar inquietos, porque somos o corpo vivo de Cristo Jesus. Não deixeis de congregar. Olhe para mim, o que era sintoma de patologia mental, de transtorno emocional, isolamento social, agora passou a ser necessário, vivido com normalidade. O que era visto como uma patologia, um desvio, agora passa a ser incentivado. Viva só, ande só,
Você não pode ir à igreja, a igreja é um lugar de perigo, não pode aglomerar. O diabo começou a inculcar nos meus filhos, nessa geração, que ir à igreja é um lugar de perigo. Nós voltamos às nossas férias e minha filha ficou resfriada, gripada, com o nariz escorrendo, dor de garganta. Já tínhamos pego o Covid. Tentamos agendar com o pediatra, pediatra, nossa filha, um homem de Deus, estava em viagem, então levamos ela na pediatra, que não era cristã. E eu fui tão abençoado por aquela mulher não cristã. Ela olhou, tira a roupinha, examinou. Pai, leva para casa e dá umas gotinhas para ela de própolis. Você tem dificuldade com coisas naturais? Eu falei, não. E a garganta só está inflamada. Doutora, mas me perdoe a curiosidade. O que minha filha tem? Não tem nada, acordou cansada. Leva ela embora, pai, está tudo bem. E sabe que essa médica foi usada por Deus na minha vida. E eu perguntei, doutora, e a sua filha? Amiga nossa também. Ela falou, ela está bem. Está indo na aula, no reforço, na aula de matemática, no inglês, está fazendo todas as atividades presenciais. E ela olha para mim e diz assim, sabendo que eu sou pastor, as enfermidades no corpo a gente cura, o duro são as enfermidades na alma que essa pandemia pode gerar. E sabe, queridos, esse foi o grande problema da pandemia. Nós permitimos que o diabo semeasse enfermidade na nossa alma e no nosso espírito. Muitos de nós adoecemos emocionalmente, fomos tomados por um espírito de medo, de ansiedade. Muitos de nós permitimos que a angústia, o medo viesse no nosso coração, então nosso espírito se abateu, porque olhamos para nós mesmos e enxergamos a nós mesmos como pobres, incapazes e impotentes, diante de um vírus até então inexistente. Permitirmos ser assolado por esse vírus. Levante sua cabeça, levante o seu semblante, em nome de Jesus. Essa é uma das palavras de Deus a essa igreja, nesse tempo, em nome de Jesus. Nosso pastor Domingos Jardim, chamou a equipe e disse, é tempo de retomada. Eu falei, amém, pastor, eu creio nessa palavra. É tempo de retomar, é tempo de nós refrearmos no poder e na autoridade do nome que há em Cristo Jesus, todo ataque do inferno contra a igreja. Basta, chega. Passamos por momentos difíceis, pessoas morreram, pessoas perderam sua vida por causa da pandemia, mas Deus nos guardou. Passamos por dias difíceis, sim, passamos por dias maus, sim, atravessamos a tempestade, sim, mas em todos esses dias tivemos o Senhor da história, o Criador ao nosso lado. Sem mim nada podeis fazer. Como o Carlos hoje compartilhou com vocês, o que você e eu precisamos é estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheios e plenos da presença poderosa de Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho de João, capítulo 4. Quando Deus restaura a vida de uma mulher, Deus restaura a vida de toda uma cidade. Deus restaura a vida de uma mulher, assim restaura Deus, o Senhor, uma cidade. Nós vamos ler a história da mulher samaritana, uma mulher que teve um encontro com o Senhor, uma história de transformação, uma história de acertos, uma história de recomeço, uma história da graça salvífica, salvadora de Cristo Jesus. Amém, filhos? Eu queria orar com você antes de fazer a leitura. Podemos orar? Você está aberto ao mover de Deus? Não estabeleça preconceitos na sua mente. Esteja livre na presença do Senhor. Eu já conheço esse texto, já sei o que esse texto vai dizer. Aquiete sua alma em nome de Jesus. Aquiete sua alma. Deus só quer falar com você.
Só isso, aquieta o seu coração, é para você essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nesse lugar. Nós nos humilhamos diante de Ti, mas nós também nos aquietamos diante de Ti. Estamos em um lugar seguro, estamos em um lugar guardado pelo Senhor. Estamos em um lugar onde o Senhor Deus é o centro de todas as coisas. Esse lugar é a sua igreja, esse lugar é a sua casa de oração. Estabeleça o seu reino de paz sobre essa igreja em nome de Jesus. Estabeleça o seu reino de poder em nome de Jesus. Repreendemos toda a opressão maligna, todo espírito contrário, toda força maligna em nome de Jesus. Caia por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de vida, proteja nossa mente contra os dardos inflamados do maligno. Guarda nossa mente de todo pensamento contrário à sua palavra. Guarda a mente dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Nós cremos e recebemos do céu um mover de cura, de restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Quero fazer a leitura com vocês do Evangelho de João, capítulo 4. Está aí lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judeia e retirou-se mais uma vez para a região da Galileia. Jesus não fez como de costume, segundo o povo judeu, fazer uma rota alternativa, desviando de Samaria. Ele escolhe a rota mais curta, a rota que nenhum judeu faria, a rota entre os impuros, a rota entre os pecadores. Sabe quando você vai fazer um caminho, você corta alguns atalhos, passa em uns locais perigosos? Estão olhando para o pastor Neto aqui, não sei porquê. E aí vai passando por alguns bequinhos, e Jesus, ele tinha que sair do ponto A e do ponto B, mas entre o ponto A e o ponto B tem uns 30 pontos diferentes. Judeu não se dava com o samaritano, judeu fazia uma rota alternativa muito grande, para não passar na região dos impuros, para não passar na região daqueles que diziam ser judeu, mas tinham sangue miscigenado, misturado. Olha o que o Evangelho nos diz: era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. Chegou, pois, Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, talvez a mesma cidade chamada Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, um poço com mais de 30 metros de profundidade, que Jacó havia cavado. Jesus, como qualquer homem, como eu e você, cansado dessa viagem, assentou-se ao meio-dia junto à fonte, por volta da hora sexta. Eu fico imaginando que talvez minha esposa estivesse ali sentada, passou mal no primeiro dia, deu hiperaquecimento, gente, o sistema dela deu bugou tudo. Precisamos achar um lugar, uma sombra refrigerada, para que ela pudesse voltar à vida, né, pastor? Jesus estava cansado do calor, cansado da viagem, cansado das lutas. Jesus estava cansado, como eu e você ficamos cansados. Muitas vezes estamos cansados da jornada, cansados da viagem, cansados da caminhada. A Bíblia nos diz que Jesus se assentou. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, verso 6, assentara-se Jesus junto à fonte.
Jesus se assenta na fonte, cansado, talvez aquele poço estivesse fechado por uma pedra, e ali Jesus está sentado sobre aquele poço, sem corda e sem como retirar a água, cansado e com sede. Mas é interessante que eu disse para os homens que o que move Deus não são as suas carências, amém? O que move Deus é o propósito. Nós falamos isso na sexta-feira à noite. O que move Deus não são carências, o que move Deus é o propósito. O que move uma menina de Deus a procurar um menino de Deus não são carências afetivas, mas sim propósito. Você sabe, menina solteira, homem, rapaz solteiro, que você está num relacionamento certo quando 1 mais 1 significa cumprimento de propósito. Quando você se une a alguém para cumprir propósito. Jesus tinha sede, mas ele estava ali assentado junto ao poço para cumprir propósito e não suprir as suas necessidades físicas, biológicas, sua sede. Nisto veio, verso 7, uma mulher samaritana, uma mulher impura, uma mulher pecadora. Se não bastasse ser mulher, porque os judeus não conversavam e não ensinavam mulheres. Os judeus tinham um ditado popular que diziam que era melhor se rasgar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. Nós vamos ver que se não bastasse aquela pessoa ser uma mulher, ela era samaritana. E se não bastasse ser mulher, samaritana, impura, o texto vai continuar a discorrer dizendo que ela tivera 5 maridos. Jesus tinha um propósito. Jesus despacha, envia os seus discípulos à cidade para comprar pão, para que ele pudesse ficar a sós com aquela mulher e ter um encontro transformador. Olhe para mim, não é a Igreja Batista Reviver que vai transformar a sua vida, mas é o Deus que essa igreja prega que vai transformar o seu coração em nome de Jesus. E hoje no carro, pastor, eu estava pensando, essa igreja é uma igreja profética. A Igreja Batista Reviver, que fica no bairro Telégrafo, ou seja, é uma igreja que comunica, é uma igreja que transmite, que tem um correio de vida, que vai fazer com que as pessoas revivam. Olha que nome lindo. Vocês têm uma mensagem de revitalização. Jesus está ali para cumprir propósito. O Espírito de Deus te trouxe nessa noite, não apenas para suprir suas carências. Esse é o mal que uma falsa teologia da prosperidade trouxe, que Deus entraria na nossa vida somente para suprir as nossas carências, as nossas faltas. Não. Deus supre cada uma de nossas necessidades para que cumpramos um propósito eterno de Deus. Deus te trouxe nesse lugar para suprir sim cada uma das suas necessidades, mas para que você, saciado por Deus, protegido por Deus, guardado pelo Pai, cumpra o seu propósito. O diálogo continua. Jesus, cansado da viagem, assentado sobre a ponte, atrapalhando a mulher tirar a água, disse: dá-me de beber. A mulher fica surpreendentemente assustada. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: mulher, se você conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, era você que pediria água, e eu te daria água viva. Olhe para mim novamente. Aquela mulher estava no lugar certo, na hora certa, conversando com a pessoa certa, mas não tinha consciência disso.
Você está na hora certa, no lugar certo, ouvindo sobre a pessoa certa, mas muitas vezes você não tem consciência disso. Jesus está dizendo: filha, abra seus olhos. Se você soubesse com quem você está falando, com aquele que tem o dom da vida, a fonte de água viva, você pediria a Ele água viva e Ele lhe daria. E você jamais voltaria a ter sede. Você jamais se portaria como uma mulher carente. Você jamais se portaria como uma pessoa, como um mendigo, como alguém que tem necessidades não supridas. Jesus é o melhor vendedor de água. Jesus é tão bom, pastor Milton Neto, que ele monta uma distribuidora de água junto ao poço de água. Imagine você tentando vender água do lado de uma fonte de água gratuita. E Jesus estava querendo vender a sua água a uma mulher. Jesus não estava preocupado com a carência daquele momento. Jesus não estava preocupado nem com as suas necessidades físicas e biológicas, e muito menos com as necessidades físicas daquela mulher. Mas ele estava preocupado em suprir as necessidades espirituais, para que aquela mulher pudesse cumprir um propósito eterno na sua vida. Mas foi a carência que fez com que aquela mulher se achegasse ao poço. Foi a crise, a fome, a necessidade, a doença, a enfermidade, a mola propulsora que nos leva e nos levou muitas vezes a buscar a face de Deus. Essa pandemia foi uma bênção, sim, para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus ficaram cada vez mais perto de Deus. Os filhos de Deus continuaram a crer de todo o coração que Deus está com eles, e que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Eu sou samaritana. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, o senhor não tem corda? Você está com sede? Você estava esperando que alguém chegasse com uma corda e um balde na mão? Como que você está me oferecendo que você não tem? Quem disse que você não tem? O mundo está constantemente dizendo: você não tem, você é pobre, você é miserável, você é sedento quanto eu. Opa, espera, não. O que Jesus está dizendo é que a sua sede, a sua água que vai saciar a sua sede, não depende dessa água. E a água que eu preciso para tomar, disse Jesus, não depende de um balde, muito menos de uma corda e muito menos de um poço. Eu dependo de Deus. A minha provisão vem de Deus, e a sua provisão também vem de Deus. O diálogo continua: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água, da água que Jacó cavou o poço, vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu tenho para você, filha, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então eu quero.
Se eu tomar um golinho dessa água, eu não vou voltar a ter sede, não vou precisar mais carregar balde a vida inteira. Se eu tomar dessa água, então não precisarei carregar fardos pesados sobre os meus ombros. Se o Senhor me der sobre essa água, jamais terei necessidade de vir a esse lugar. Num horário impróprio para buscar água, não precisarei ver mais ninguém. Não precisarei mais ninguém confrontando o meu passado, olhando com os olhos tortos, sendo criticado ou sendo criticada. Dá-me dessa água. Dá-me, Senhor. Sabe o que Jesus responde? Vai embora, vai, filha, chama seu marido e volta. Você quer beber? Quero. Então vai, chama seu marido e volta. A mulher responde: não tenho marido não. Jesus respondeu: você disse bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Disse-lhe a mulher: vejo que o Senhor é profeta, porque ninguém te contou nada. Vejo que você é profeta. Judeu não conversa com samaritano, ninguém poderia ter te contado isso. Quem te revelou com certeza foi o próprio Deus, porque jamais você conversaria com um samaritano para perguntar a minha história. Nossos pais adoravam neste monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve ir adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, nem judeus e nem samaritanos, todos os filhos do Pai, adorarão a Ele em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos. O termo aqui é: se escandalizaram que estivessem falando com uma mulher. Todavia ninguém teve a coragem de perguntar: por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro vazio, com a corda na mão e sem água. Final da história: nem ela nem Jesus bebeu da água. Nem ela nem Jesus beberam da água. Olhe para mim, filhos. Essa cidade não precisa de uma instituição religiosa que dê cesta básica apenas. Essa igreja está nesse lugar para fazer as boas obras, sim, mas para dizer que o reino dos céus é chegado, que o reino de Deus está sobre esse lugar. Quanto a mulher recebeu da água da vida, não precisava mais do cântaro, e Jesus já havia cumprido o seu propósito junto ao poço, e por isso os discípulos chegaram. Acabou a conversa. Deus precisava ter uma conversa de restauração a sós.
Gente, você viu que o texto ficou bonito? A gente só leu ele, não fizemos mais nada. A gente lê o texto e começa a viver aquele texto, porque o texto é para nós, e esse texto vai ministrando ao nosso coração. Vai e chama seu marido. Eu não tenho marido. E Jesus está dizendo: não tem mesmo? Você já teve 5 maridos? Deus está olhando para a necessidade última daquela mulher, de aprovação, de aceitação, de se encontrar. Nós não sabemos o que sucedeu a essa mulher. Esse texto não é uma parábola, mas é uma história dos feitos do Senhor, é um relato do agir de Deus, é algo literal. Jesus marcou um encontro com uma mulher impura, num lugar impuro, num momento difícil daquela vida, porque Deus queria restaurá-la. Deus tinha um propósito. Que coisa linda nosso irmão completar 90 anos de idade, e Deus preservou a sua vida. Por quê? Porque há um propósito eterno a ser cumprido através da vida do irmão até o dia de hoje. Na velhice darão frutos, você frutificará até o último instante de vida. Deus tem um encontro, chama seu marido. Você quer água? A água que eu tenho para você não é só para você, é a palavra de Deus ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A promessa de Deus é para nós e para os nossos filhos e para todos aqueles que vierem depois de nós. Deus estava mudando a história daquela mulher, Deus estava mudando as descendências daquela mulher, Deus estava mudando as gerações vindouras daquela mulher, em nome de Jesus. Deus não pode mudar o passado daquela mulher. Ela tivera 5 maridos. Isso Deus não faz. E é interessante que as pessoas não entendem essa palavra de Salomão: dê bebida forte para quem sofre. Sabe o que significa isso? Quem sofre não tem Deus, o único anestésico que eles têm é a cachaça, a pinga. É por isso que Salomão diz: dê bebida forte para quem sofre, porque quem não tem Deus não tem esperança. A bebida, o álcool, as drogas, as imoralidades sexuais, as depravações entram como anestésico do sofrimento humano. Vamos beber para esquecer, vamos ter um momento de prazer para esquecer dor. Jesus está olhando para aquela mulher e diz: você quer água? Quero. Então chega de águas amargas, chega de Mara, chega de sequidão, chega. Você teve 5 maridos. Jesus não entra no mérito da questão culpando aquela mulher. Sabemos que a carta de divórcio era dada, concedida à mulher por qualquer coisa. Mulher era tratada como mercadoria, posse. Jesus está dizendo: é possível você acertar a sua vida, e acertar a sua vida agora. Você teve 5 maridos, agora você tem um amante, mas vai, porque trate agora seu amante como seu marido. Acerte a sua vida. Acerte a sua vida. Acerte o seu casamento. Acerte. Eu tenho água para você, mas não é somente para você. Chama seu amante, chama seu marido. Deus trata o seu amante como um marido, porque Deus tem a finalidade de restaurar o casamento, restaurar o marido, restaurar a família. A mulher incrédula, descrente, é santificada pelo marido crente, assim como o marido crente é santificado, assim também como o marido descrente é santificado pela mulher crente. Essas são as palavras de Paulo. Não abandone seu esposo, não abandone sua esposa, não largue dele. Ore. Há uma promessa de restauração, há uma promessa de vida.
Aquela mulher tem um encontro com Jesus e percebe que Jesus era o Messias, porque ele havia contado tudo sobre a sua vida. Aquele homem sabia de tudo sobre ela, e mesmo assim ele escolheu, ele marcou um horário, ele agendou um local com hora marcada, dia e hora marcada, para conversar com ela e pôr fim ao seu passado. 100% de nós aqui hoje, nessa noite, dos queridos que estão online, temos do que nos envergonhar, temos um passado, uma história triste. A única pessoa que viveu nessa história, você que nos ouve pela internet, que não precisou se arrepender de nada, foi Jesus. O que Jesus está dizendo a essa mulher é: esqueça seu passado, põe um ponto final. Eu sou aquele que apago as suas transgressões por amor do meu nome, e dos seus pecados não me lembrarei. Eu não estou aqui nessa noite porque sou mais conhecedor da palavra do que vocês, ou porque sou mais qualificado. O que me habilita a estar aqui nessa noite é pelo simples fato de um dia ter tido um encontro com Cristo Jesus junto à fonte. O que habilita você a ser um poderoso líder de célula, um servo cheio do Espírito Santo, liderando um curso de família, um pequeno grupo de discipulado, de evangelismo, é se você teve ou não teve um encontro com Deus. Eu gosto muito de um teólogo chamado Wilhelm Moltmann, embora seja um teólogo um pouco quanto liberal. Ele escreveu muito sobre a teologia do Espírito Santo, e em sua obra ele diz: é impossível falar sobre o Espírito sem que tenha vivido com ele. É impossível se falar sobre o Espírito Santo sem antes conhecê-lo, experimentá-lo e ter com ele uma vida de intimidade. Nós não somos religiosos, nós não pregamos tradição religiosa. Aquela mulher samaritana sabia quem eram os samaritanos e sabia quem eram os judeus, mas o judaísmo nunca restaurou a vida de ninguém. Assim também como os samaritanos, judeus com sangue misturado, nunca viveram uma religião que pudesse restaurar a vida. O que restaura a sua vida é o sangue do Cordeiro. O que restaura a sua vida é se você teve ou não teve um encontro com Deus. Você está aqui nesse lugar porque você e os seus filhos precisam ter um encontro com o Todo-Poderoso. Nossos filhos precisam de arrependimento, nossos filhos precisam de conversão, nossos filhos precisam desse encontro sobrenatural com Deus. Onde a Dária e a Ana Letícia vai ter um encontro com Deus, as minhas filhas, é na casa do Senhor, onde elas vão aprender a humildade, que precisam confessar pecados. É na casa do Senhor, é na casa de Deus. A minha maior alegria de estar com vocês é poder conviver com vocês, é poder sair daqui, sentar-se à mesa na casa de um dos irmãos e poder compartilhar sobre a nossa fé, trocarmos experiências e vivermos juntos. Essa é a maior riqueza. Deus me deu uma palavra muito forte. Você está cumprindo o meu chamado, pastor Fabiano, por carências ou por propósito? Então eu descobri, pastor Milton, que eu não posso direcionar meu ministério por carências ou por necessidades, mas eu preciso direcionar a minha ação e o meu ministério por propósito. Eu entro nessa igreja perguntando: Deus, quem o Senhor quer que eu abrace nessa noite? Quem o Senhor quer que eu evangelize hoje? Irmãos, eu até brinquei com vocês ontem, se nós temos que fazer 726 discípulos no período de 800 dias, se cada cristão assumir o compromisso de em 2 anos evangelizar e discipular 3 pessoas, resolvemos esse problema, esse desafio. O que move a igreja não são metas,
mas são propósitos. O que o pastor está querendo dizer é: você precisa cumprir um propósito de Deus. Não é bater metas e alcançar metas, mas é propósito. Nós estamos aqui para salvar vidas, ganhar vidas e conduzir essas vidas ao Cordeiro que é Cristo Jesus. E eu creio que está no nosso alcance ganharmos vidas para o Senhor. Nós fomos na feira mais famosa da América Latina ver o peso. Minha esposa ficou assustada. Há muito campo a ser pregado nesse lugar. Belém. Visitamos hoje pela manhã a igreja, primeira igreja batista, de onde surgiu a Assembleia de Deus no Brasil, o movimento pentecostal, como fruto de um grande avivamento na rua Azusa. Essa cidade já foi marcada e conhecida por um despertar do Espírito de Deus. O movimento pentecostal das Assembleias de Deus já completaram mais de 100 anos. Pastor, então essa igreja tem que ser pentecostal? Eu gosto muito da teologia do Dr. Russell Shedd, um irmão batista. Ele dizia assim: toda teologia tem que ser pentecostal, porque se a sua teologia não passa pelo Pentecostes, ela é uma heresia. Nós não somos pentecostalistas, extremistas, mas nós cremos no Pentecostes. Eu creio num Deus que vem até mim, que conhece as minhas fraquezas. Eu creio num Deus que desnuda o meu coração. Eu creio num Deus que conhece a minha fraqueza antes mesmo de ter um encontro comigo, sabe de toda a minha podridão, do meu pecado, da minha devassidão moral, e mesmo assim Ele marcou um encontro comigo. E porque Deus conhecia a mim e sabia que as pessoas eram preconceituosas, Ele despachou todo mundo e mandou comprar pão. Que coisa esquisita! Os discípulos todos saem para comprar pão para um único homem. E quando eles chegam, Jesus não come e não bebe água. E a mulher muito menos lembrou que estava com sede. Queridos, é uma bênção entregar cesta básica. Vocês entregaram mais de 2 toneladas de alimento, que bênção. Mas quem come do pão da terra volta a ter fome. Por mais que eu coma no almoço, né? Eu fui, irmão, seduzido hoje. Eu brinquei com o nosso querido irmão hoje no almoço, que eu precisava começar o culto com uma confissão pública de pecado. Comi demais. Esse povo vai conhecer um Deus que sente o amor de Deus por detrás de um pão, de uma cesta, de um alimento. Esse povo vai conhecer Jesus, o Deus que mobiliza, o Deus que gera vida, o Deus que gera força, o Deus que move o seu coração. Jesus está nesse lugar. Jesus está sentado aqui. Jesus está sentado aqui esperando pecadores chegarem. Jesus está sentado nesses bancos, no banco da sua casa. Jesus está sentado nesse lugar à espera de prostitutas e meretrizes, à espera de pessoas de má consciência, esperando pessoas pecadoras e impuras. Jesus está à espera para dizer: basta, chega. 2 pessoas transformaram uma cidade toda descrita nos evangelhos. Quem foram essas pessoas? A mulher samaritana, que muitos samaritanos passam a crer em Jesus, tanto pelo testemunho daquela mulher, quanto pelo fato de terem visto o próprio Senhor. Outra pessoa que impactou aquela cidade, a sua cidade toda, foi o gadareno. Decápolis toda, um conjunto, um complexo de 10 cidades foi alcançada por um endemoniado. O gadareno representava o grau máximo de possessão demoníaca. E quando a gente anda pelas ruas dessa cidade, da minha cidade, logo de longe a gente avista os endemoniados. Não é verdade, gente?
Na minha cidade, Marília, também tem pessoas assim, que a gente olha de longe e já sabe, o cara está possesso, e não é um capetinha não. São pessoas que eu e você não queríamos ter em nossas casas, em nossa igreja. Mas são pessoas que Deus usou para evangelizar toda uma cidade. E sabe qual era o único testemunho que essas pessoas tinham? Essas duas pessoas que nós citamos tinham o mesmo testemunho. Vai, disse Jesus ao gadareno, ao endemoniado, ao gerazeno, e conte aos seus o quanto Deus foi bom para contigo. Aquela mulher volta em Samaria e diz: olha, eu conheci alguém que disse tudo a meu respeito. Essas pessoas ganharam toda a sua cidade a partir daquilo que Deus fez na vida delas. E esse é o evangelho do reino de Deus. Eu não falo como os escribas e fariseus, eu não falo como os religiosos, eu não falo de uma teoria, eu falo do que o reino de Deus fez na minha vida, na minha casa. Amém, queridos? O que você pode compartilhar dos feitos de Deus sobre a sua vida? O que você pode compartilhar sobre os feitos de Deus na sua vida? Saíram, pois, da cidade os samaritanos e fizeram o caminho em volta, inverso, e foram ter com Jesus. A mulher chega em casa sem água. Você não trouxe água por quê? Bem, eu encontrei uma outra fonte de água. Vocês estão tudo com sede igual eu estava. Vamos lá atrás desse cara, atrás desse homem. Vamos ali atrás, porque eu creio que ele é um profeta. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Olhe para mim o que diz o tempo verbal aqui. Vinde e vede um homem que me disse tudo o quanto eu tenho feito. Ela sabia que ela fez no passado, estava fazendo no presente, pastor. Eu sei que muitos de nós estamos aqui em pecado. Entramos por essas portas em pecado. Basta. Você perdeu, Satanás. Você perdeu. O meu corpo agora não apresentarei mais à prostituição. Não ofereçais os membros do vosso corpo à prostituição, às impurezas, mas apresentai-os vivo a Deus. Chega, eu decido hoje apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Basta. Você foi trazido pelo Deus gracioso para colocar um fim à vida de pecado hoje. Você foi trazido nesse lugar para poder interromper na força do Espírito todo ciclo de maldição, toda perseguição espiritual. Pastor, mas maldição hereditária existe na vida daqueles que não têm o temor de Deus. A maldição vai seguindo os filhos na vida daqueles que não amam a Deus, na vida daqueles que não assumiram uma aliança com Deus. E é por isso que quando eu assumo uma aliança com o Todo-Poderoso, eu quebro toda aliança com as trevas. O texto continua, e no verso 39 nós vamos ver: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher, da pecadora, que anunciara. Ele me disse tudo o quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, os mesmos samaritanos que não criam em Jesus, pediram para que permanecesse com eles, e ali ficou 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam então àquela mulher que fora perdoada: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Não foram os judeus que declararam que Jesus era o Filho de Deus. Em João nos diz: e veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o quê? O receberam, creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem faz uma pública confissão de fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e essa era a confissão de fé da igreja primitiva, Iesu Christu tu teu, Jesus Cristo é o Filho de Deus, não veio da boca dos líderes, dos fariseus, dos judeus, dos sacerdotes, de Anás e Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, mas a declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus veio da boca de uma mulher samaritana e pecadora, da boca de um povo impuro. Deus está esperando ouvir da boca de pessoas pecadoras, de pessoas impuras, que Ele é o Filho de Deus, que veio para salvar e redimir o pecador para a glória e honra de Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Deus está nesse lugar, queridos. Deus está nesse lugar. Chegou um tempo e chegou a sua hora de escolher qual água você quer beber. Eu quero ter um tempo de oração e de ministração sobre a sua vida. Quero chamar minha esposa aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus ministre ao seu coração. Eu creio que o que eu mais preciso hoje, nessa noite, é ter um encontro com Deus. Eis que faço novas todas as coisas. E mais uma vez, no grego, anakainosis, e mais uma vez tudo novo Deus fez. Deus faz de novo e mais uma vez faz tudo novamente. Como o Carlos citou hoje no começo, é possível a gente nascer novamente e voltarmos a nascer novamente, voltarmos para o caminho se nós desviamos. Deus é aquele que perdoa 70 vezes 7. Mas olhe para mim, Deus não quer apenas perdoar os seus pecados, Ele quer te curar da sua enfermidade. Ele não quer que a porca lavada volte ao chiqueiro e o cão ao seu vômito, porque a sua natureza é uma natureza celestial. Eu quero lhe revelar hoje uma mentira do inferno. Você está na igreja, você peca, se arrepende, volta na igreja, sai da igreja. Você vai fazer na igreja o quê? Olhe para mim. Sabe por que você, quando peca, não fica bem? Porque a sua natureza é divina. É por isso que você, ainda que peque, volta para a igreja. É por isso que você está em luta. Certa vez, eu sou psicólogo, uma pessoa, um psiquiatra, um psicólogo disse, não cristão, esses crentes vivem em desajuste emocional. É verdade, todo crente vive em crise emocional, porque eles estão sempre lutando contra a sua natureza carnal. Eu sou um ser em crise, você é um ser emocionalmente em crise. Há um fight interno, há uma luta interna, há uma briga interna. O corpo, a carne e o espírito estão militando entre si todos os dias. Mas essa luta é prova de que você tem uma natureza divina dentro de você. Essa luta contra o pecado diz que você é crente, que você não é porquinho e nem xereque. Meninas, não beija sapo para ver se vira príncipe não, porque não vai virar, viu? Se você namorar um sapo e beijar um sapo, você vai virar uma sapa. Verdade? Acerte sua vida, namore com pessoas certas. Jovens, não entregue a sua força a meretrizes de Salomão. Procure uma mulher de Deus, a pessoa certa. É tempo da gente se alinhar o coração. Eu não sei o quanto você aprontou na vida, que eu sei que essa mulher aprontou muito e foi perdoada. Eu não sei o quanto você aprontou, mas eu sei que o gadareno vivia 24 horas por dia, possesso, endemoniado, nu, se cortava, algemas não o prendiam. Eu sei que Jesus o libertou.
Você não está num lugar religioso, você está na presença de Deus. Não há monte sagrado, Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito em Jerusalém, tanto em Gerizim quanto em Jerusalém, não. Em espírito e em verdade. Deixa Deus ministrar o seu coração. Irmãos, eu tenho muita seriedade em fazer isso, porque eu reconheço a presença de Deus nesse lugar. Minha esposa vai orar por mim e vai orar por você, somente se você quer deixar o seu cântaro e beber dessa água. Talvez você precise de um encontro hoje. Eu não conheço, Deus não revelou nada a mim. Mas talvez você não esteja precisando de dinheiro. Talvez você não esteja precisando de um remédio. E você está achando que você precisa de dinheiro, de remédio, de médico. Não. Eu não tenho amizade com o Carlos porque ele é doutor Carlos. Eu tenho amizade com o Carlos porque ele é meu amigo. E você acredita que nós estamos andando 3 anos juntos, até hoje não fiz uma avaliação cardiológica? Verdade, eu não fiz. Eu não estou com a minha, não tenho amizade com ele para suprir carências minhas. Deus me colocou para amar vidas, cumprir propósitos. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão de mudar a sua vida, e hoje chega, vamos sepultar o passado. Não é esquecer, a amnésia não, é curar o nosso passado. Você precisa desse encontro com Deus hoje? O que o Senhor está dizendo? Pastor, você precisa de um encontro com Deus que te perdoa, que te restaura, que te cura e que te dá um propósito. A mulher que tiver 5 maridos e agora com seu amante evangeliza toda a cidade. O gadareno evangeliza Decápolis toda. Você está sendo perdoado dos seus pecados recentes, que estão ainda vivos no seu coração, para que você cumpra um propósito eterno de Deus. Vá e chama seu marido. Não tenho marido, vá, eu quero restaurar o teu relacionamento conjugal, eu quero restaurar a sua casa, e a partir desse relacionamento estabelecer uma família. Vá, a partir do que eu vou fazer na sua vida, eu vou restaurar todos aqueles que estiverem ao seu redor. Vá. Você quer isso na sua vida? Você foi desafiado por Deus. Eu quero que você pense e tome uma decisão diante de Deus. Não é para mim não, porque se você quer, eu quero desafiar você apenas a fazer uma única coisa: a permanecer, a ficar em pé no seu lugar onde você está. Não vou te chamar a vir aqui à frente, não vou pegar seu nome, nada hoje, nada. Mas eu quero que você se posicione e tenha atitude. O gadareno teve atitude, a mulher samaritana teve atitude, e é o primeiro passo que você vai dar. Você vai ficar em pé, vai erguer suas mãos aos céus, não é para mim, feche seus olhos e vai dizer: Deus, eu preciso de um toque. Eu preciso de um toque. Se você crê nesse chamado de Deus para a sua vida, enquanto minha esposa ora por nós, eu quero que você se levante em nome de Jesus.